Olá pessoal, eu me chamo Gabriela Miller, sou diretora e uma das sócias da empresa Levtech Tecnologia Viva e hoje a gente está aqui na cervejaria Ratones, localizada em Ponta das Canas, no norte da ilha, em Florianópolis, uma cervejaria parceira da Levtech, para mostrar para vocês todas as dicas e segredos de um bom reuso de leveduras. Então hoje a gente vai abordar quais são as formas de coleta, as melhores práticas e o tempo que essas leveduras podem ficar armazenadas. Hoje eu vou falar sobre a técnica de bottom cropping, que é a coleta das leveduras pelo fundo do tanque fermentador. Em que momento essa coleta deve ser feita? Após a levedura atingir a temperatura de coleta. Então é importante que a levedura não fique muito tempo em contato com a cerveja, pois dentro do tanque fermentador a temperatura não é homogênea lá no cone onde está a levedura e também a levedura fica sob o estresse alcoólico, sobre a pressão hidrostática e também a pressão de CO2 que tem dentro de um tanque de fermentação. Tudo isso vai levar a uma diminuição na viabilidade celular, podendo levar a autólise, problemas de filtração e aumento da turbidez da cerveja. Então, regra número 1, retire a levedura da cerveja o mais rápido possível. Para que a gente faça essa coleta das leveduras, a gente pode utilizar duas técnicas. Uma é dosar de cone para cone. Então eu posso tirar direto de um fermentador e inocular no outro fermentador. Essa técnica ela é excelente porque ela não leva a levedura para a câmara fria, a gente não armazena a levedura. Então a gente consegue utilizar a levedura numa condição, num estado fisiológico ótimo. Entretanto, a gente tem dificuldade na quantificação da biomassa, porque eu não sei ao certo qual é o volume ou o peso de levedura que eu passo para o outro tanque. Muito importante que as cervejarias tenham nas suas instalações um tanque para fermento. O que é o tanque para fermento? É onde eu vou conseguir armazenar minhas leveduras, mas também eu vou conseguir fazer o manejo delas, o gerenciamento, como por exemplo, adição de mosto e oxigênio para ativar a levedura antes de um próximo inóculo. Então, quais são as características desse tanque de fermento? Primeiro, ele precisa ter uma válvula sanitária no fundo do tanque. Então aqui a gente instalou uma válvula borboleta e ele tem um fundo abaulado. Depois a gente precisa ter algumas portas na parte de cima do tanque. Aqui a gente tem uma porta para inserir mosto ou qualquer outro substrato que eu queira colocar na minha levedura para ativá-la. Eu tenho uma porta para colocar oxigênio ou CO2, principalmente para empurrar a levedura do tanque de fermento para o tanque fermentador. E também preciso ter um sistema de SIP. É muito importante que a gente tenha aqui dentro desse tanque, a gente tem um conector onde a gente consegue colocar um spray ball e fazer o SIP correto desse equipamento. Então é importante que o equipamento tenha uma questão sanitária. Também temos uma tampa de 6 polegadas, o que permite a inspeção e a lavagem manual desse tanque sempre quando for necessário. Existem alguns outros itens que pode ter o tanque de fermento, que é, por exemplo, um manômetro para a gente avaliar qual é a pressão que está dentro do tanque, um sensor de temperatura para identificar a temperatura do fermento. Após a coleta de levedura, esse tanque ele possui rodinhas justamente para facilitar a sua movimentação e a gente coloca ele na câmara fria e deixa armazenado até o momento do reuso. Agora a gente vai aprender na prática como fazer a coleta do fermento. Primeira coisa que a gente tem que verificar é se o nosso tanque está na temperatura correta para fazer a coleta. Então, para leveduras lagers, a gente vai setar o nosso tanque de 6 a 8 graus. Para leveduras ales, a gente vai setar o nosso tanque em 4 graus. Então, atentar bastante para a temperatura correta de coleta dessas leveduras. Então, hoje a gente está trabalhando com a levedura German Lager. Esse tanque está a 6,3 graus e ele está nessa temperatura há 48 horas. Então, é o momento correto para a gente conseguir acessar essas leveduras para fazer uma próxima batelada.
Outra coisa importante é verificar se o nosso tanque tem pressão, porque um pouquinho de pressão ajuda a empurrar as leveduras e faz com que elas saiam com maior facilidade do tanque. Caso o tanque de vocês não tenha nenhuma pressão após a fermentação, vocês podem colocar a pressão colocando CO2 no tanque. Nesse caso, o nosso tanque já está com 0,3 kg de pressão, tá perfeito para a gente fazer a coleta das leveduras. Bom, agora a gente vai iniciar a purga. Eu coloquei uma conexão reta aqui e a primeira levedura, na verdade, o primeiro material que deve sair é o trube, né? Então, um pouquinho de lúpulo com trube frio. Ó, o que a gente consegue observar aqui? Uma série de pontos escuros, a biomassa, né, saindo um pouquinho mais quente, ela não é tão gelada. Se a gente passar a mão, a gente consegue identificar uma série de sólidos na biomassa e a gente vai abrindo lentamente essa válvula sem grandes pressões. Por quê? A gente não pode coletar a levedura muito rápido, senão a gente acaba furando o fermento. Então a levedura precisa ser coletada bem lentamente. E aqui a gente consegue observar com muita clareza toda a parte escura que ficou no fundo do tanque e a levedura saindo aqui numa coloração bem mais clara, com aspecto mais cremoso, também com bastante bolhas de CO2 aí nessa biomassa. Então eu vou purgar mais um pouquinho, ó, a gente já consegue ver bem claro, ó, como essa levedura já está saindo com um aspecto bem melhor e sem todos aqueles sólidos. Então aquela levedura que a gente acabou de purgar, a gente vai descartar, que é o fundo do tanque, e agora a gente vai conectar todas a mangueira para fazer o reuso mesmo, para fazer a coleta da levedura no nosso tanque de fermento. Primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma água aqui nessa conexão para limpar o excesso de levedura que possa ter ficado ali. E agora, como a coleta é para o reuso, a gente precisa flambar. Então a gente passa um pouquinho de álcool e vai passar um fogo para a gente garantir a limpeza dessa conexão. Sem medo, galera, pode flambar. Depois que eu flambei a minha conexão, eu ainda passo um peracético para apagar eventual resquícios de fogo e também para sanitizar ainda mais a minha porta. Agora a gente vai conectar um visor de linha aqui no fundo do tanque e já vamos conectar a mangueira que vai levar o nosso fermento até o tanque de fermento. Utilizar o visor de linha é bacana porque a gente consegue visualizar se a levedura está saindo bem homogênea ou se a gente já chegou na fração da cerveja. Então, no momento da coleta de levedura, lá no cone, a levedura ela se divide em 3 camadas. A camada inferior, que é onde a gente tem resto de lúpulo, células mortas, proteínas coaguladas e sólidos insolúveis, que devem ser descartadas. A fração central, que é onde a gente tem as nossas leveduras ativas, que é a fração de reuso, e a fração superior, que é composta por leveduras com baixa capacidade de floculação. A gente sempre vai usar a fração central. Reforçando, a coleta do fermento precisa ser realizada de forma lenta, sempre mão na válvula, porque se vocês coletarem a levedura muito rápido, vai ocorrer o fenômeno chamado de tunelamento, ou seja, a gente vai furar o fermento. Vai passar cerveja ao invés de passar levedura e a gente vai ter dificuldades na coleta desse material. Então, antes de passar a nossa levedura para o tanque de fermento, a gente precisa lavar o nosso tanque de fermento com CO2. Por quê? Porque a levedura não pode ficar em contato com oxigênio. Então é importante a gente colocar o CO2, a gente espera alguns minutinhos para esse CO2 ir até o fundo do tanque e aí depois a gente remove esse CO2 e começa a trazer as leveduras. Importante, armazenamento de levedura sem contato com oxigênio, mas também sem pressão, porque a pressão acaba prejudicando as células das leveduras com o passar do tempo.
Como vocês podem observar, esse tanque de fermento está sob uma balança. Isso significa que eu quantifico por peso a levedura que eu vou coletar. Depois que eu coleto a levedura, é importante eu realizar a contagem de levedura. E a contagem de levedura vocês podem acompanhar no nosso canal do YouTube. A gente tem um vídeo dedicado especificamente para a contagem de leveduras por peso, para identificar qual a quantidade de fermento que a gente deve dosar no nosso próximo tanque, de acordo com a concentração da levedura que a gente acabou de coletar. Passado alguns minutos, a gente vai aliviar a pressão do nosso tanque de fermento e vamos deixar aberto uma saída, de ar para que as nossas leveduras possam então entrar no tanque. Como que isso vai ser feito? Através da pressão que existe no tanque de fermentação. Então, o tanque de fermentação tem pressão, o tanque de fermento não. Então as leveduras vão ser conduzidas do tanque com maior pressão para o tanque com menor pressão. E nós vamos coletar 10 quilos de fermento, que é a quantidade de fermento necessária para a nossa próxima batelada. Agora que o nosso tanque de fermento está já sem pressão e lavado com CO2, a gente vai começar a abrir lentamente a nossa válvula borboleta, de forma que as leveduras sejam drenadas para o nosso tanque de fermento. Então, pessoal, é importante a gente sempre quantificar o nosso fermento por peso. Então, vai subindo ali a balança lentamente e a gente vai coletar 10 quilos de fermento para a nossa próxima batelada. Então, sempre mão na válvula, coletando devagar, sem pressa. Uma coleta eficiente de fermento leva lá seus 30 minutos, 40 minutos. Então, sentem-se de forma confortável para coletar o fermento sem pressa. Como vocês podem ver aqui, pessoal, aqui a gente já tem a cor de cerveja. Então, já não está mais tão turvo, já está bem clarificado, a gente consegue ver uma coloração bem mais clara. Então, aqui é cerveja e a gente para nesse momento a coleta das leveduras. Obrigada por assistir esse vídeo. Acesse a nossa biblioteca virtual para conhecer mais sobre as técnicas que mostramos aqui. Conheça o nosso portfólio e conte com um time de especialistas e se surpreenda como podemos ajudar você a elevar suas produções cervejeiras. Conte com a Levitec e fermente as suas melhores ideias. Saúde!